Hoje é dia 7 de julho de 2024. Nós estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. E o evangelho para nossa reflexão está lá em Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. E diz assim: Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto, numa leitura rápida, parece que é uma coisa que ficou lá 2000 anos atrás. Mas é um capítulo que faz parte da nossa história, da nossa vida. Porque de alguma maneira nós nos encaixamos ou conhecemos pessoas que se encaixam nesse texto. O que acontece? Jesus havia saído de Nazaré, estava lá na região de Cafarnaum, começando a pregação do reino de Deus, começando a chamar alguns discípulos. Aí um dia ele vai para Nazaré. Em Nazaré ele tinha sido criado em Nazaré. Mas Nazaré era uma cidadezinha, não vamos nem chamar de cidade. Nazaré, nessa época de Jesus, se tivesse muito, eram algumas casas, a população não passava de 120 pessoas. Então todo mundo conhecia todo mundo. Se fosse aqui no Brasil, saberia até o nome dos cachorros de cada um. Lá não tinha esse negócio de cachorro, porque cachorro não fazia parte da vida deles. Mas só para dizer, todo mundo conhecia todo mundo. E aí, Jesus vai na sinagoga, no sábado. Você imagina, né? Algumas pessoas na sinagoga, numa comunidade de 120 pessoas, quantos que estavam na sinagoga? Um grupo. E aí Jesus começa a ensinar, começa a falar, começa a pregar na sinagoga, falando sobre o reino de Deus, que é a proposta que ele veio trazer, que veio ensinar. Só que ali na sinagoga estavam todas as pessoas que o viram nascer, crescer, que conheciam o dia a dia dele, que sabia tudo o que rolava na casa, na vida, na família, nos parentes. E aí eles fazem uma opção. E a opção que o público da sinagoga faz, infelizmente, é ainda a opção que a maioria das pessoas fazem: nivelar por baixo. E isso é próprio de pessoas doentes,
de pessoas pequenas, de pessoas mesquinhas, de pessoas que não têm capacidade de intelecto, de pensar, pessoas que não têm sabedoria. Hoje é muito fácil você encontrar isso no dia a dia. Precisa abaixar o conceito ou abaixar a pessoa para que a gente fique do tamanho delas. Porque nós somos pequenos, nós somos mesquinhos, egoístas. Muitas vezes nós somos o público da sinagoga de Nazaré. E a opção que eles fizeram, tinha duas opções. Se alegrarem por verem o amigo deles, que tinha ganho tamanha projeção, tamanha sabedoria. Era uma opção. E a segunda era fazê-lo ser um Zé Ninguém como eles, para ficar da altura deles. E eles escolheram a segunda opção. Isso acontece no dia a dia. É muito difícil hoje as pessoas se alegrarem com a realização, com a felicidade, com o bem-estar do outro. É muito difícil. As pessoas arrumam sempre um pretexto para dizer que alguma coisa não está certo na vida da pessoa que está em projeção. Isso é ciúme, isso é inveja, isso é mesquinharia. Tá bom, mas quem perde? São as pessoas pequenas, são as pessoas mesquinhas. Jesus não realizou ali em Nazaré nenhum milagre. Andou fazendo alguma coisinha para um, para outro, mas o pessoal de Nazaré não foi capaz de reconhecer a grandeza dele, a sabedoria dele. Preferiu dizer que ele era um comum como todos. E esse episódio entrou para a história para ensinar que a gente precisa aprender e agradecer quando alguém está em destaque e não ficar com inveja. Amém.